A gente sabe, a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia. Ela está em todo lugar, facilitando um monte de coisa. E para quem desenvolve software, então, nossa, ferramentas como assistentes de código viraram praticamente indispensáveis, né? Aceleram tudo de um jeito que a gente nem imaginava há pouco tempo. Mas e se essa capacidade incrível de aprender e de ajudar fosse justamente o seu ponto fraco? A sua maior vulnerabilidade? É exatamente essa a questão que a gente vai investigar hoje. E olha, não estamos falando daquele tipo de ataque hacker de filme, que invade um sistema e desliga tudo. O buraco é mais embaixo. Estamos falando de ataques que manipulam o próprio processo de aprendizado da IA, que basicamente envenenam ela desde a origem. Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender qual é essa vulnerabilidade oculta da IA. Depois, vamos ver em detalhes como funciona o envenenamento de dados e o hacking de prompts. Aí, a gente parte para exemplos reais para ver esses ataques em ação. E, por fim, o mais importante, como é que se constrói uma defesa contra isso? Pois é, parece um paradoxo, né? Mas a maior força da IA, que é essa capacidade de aprender com um volume gigantesco de dados, é, ironicamente, o seu maior calcanhar de Aquiles. É por essa porta que os invasores entram. Agora, vamos começar a desvendar a primeira grande ameaça. Isso aqui é sobre manipular o que a IA aprende, antes mesmo dela começar a interagir com o público. É um ataque na base de tudo. O envenenamento de dados ou data poisoning é basicamente isso. Imagina que alguém consegue infiltrar, umas fichas de estudo falsificadas na biblioteca de um estudante. O modelo que não sabe de nada aprende com base nessas informações erradas e, claro, passa a se comportar de um jeito que não deveria. E o perigo é que esse envenenamento pode acontecer em qualquer etapa. Pode ser lá no comecinho, no pré-treinamento, quando dados maliciosos são publicados em sites públicos que os modelos usam como fonte. Pode ser na fase de ajuste fino, quando injetam dados ruins em bases privadas. E pode acontecer até mesmo pelo feedback dos usuários, ensinando o modelo aos pouquinhos a dar as respostas erradas. Basicamente, esses ataques têm dois sabores. Uns são tipo vandalismo digital mesmo. O objetivo é só quebrar o modelo, fazer ele parar de funcionar direito. Mas outros, esses são muito mais perigosos. Eles criam backdoors, portinhas secretas, que ficam ali, escondidas, esperando um comando específico para serem ativadas e causarem um estrago direcionado. E agora, se prepara, porque o que mais assusta nisso tudo é a quantidade mínima de dados necessária. Pesquisadores descobriram que cerca de 1.000 documentos envenenados já são suficientes para criar um backdoor que funciona não importa o tamanho do modelo. É um número tão pequeno, mas tão pequeno, que é estatisticamente invisível, ou seja, é quase impossível de detectar antes que o estrago seja feito. Ok, já vimos como os dados podem ser envenenados. Mas existe outra forma de ataque, que é mais sutil. Ela não mexe nos dados de treinamento, mas sim nas instruções que a gente dá para a IA em tempo real. É uma manipulação que usa só a criatividade e as palavras. É uma espécie de truque de linguagem, sabe? Pensa num advogado bem esperto que consegue fazer uma testemunha dizer algo que não devia só por causa do jeito que ele formulou a pergunta. É a mesma lógica. Não precisa de conhecimento técnico super avançado, só de muita lábia e criatividade. E essa manipulação acontece de 3 formas principais. A primeira é a injeção de prompt, que basicamente insere novas ordens para confundir a IA. A segunda é o jailbreaking, que é quando se usa um prompt tão criativo que faz o modelo simplesmente ignorar todas as suas regras de segurança. E a terceira é o vazamento de prompt, que engana a IA para ela mesma contar seus segredos internos e suas regras. E para ninguém pensar que isso é só papo de laboratório, de teoria, a ameaça é bem real e já está acontecendo por aí. Vamos ver como esses ataques funcionam no mundo de verdade. Olha só, a OWASP, que é tipo a maior referência mundial em segurança de aplicações web, já colocou tanto o envenenamento de dados quanto a injeção de prompt no seu top 10 de riscos mais críticos para sistemas de IA. Isso já dá uma ideia do tamanho do problema. E um exemplo que junta tudo isso de um jeito bem assustador é o malware Glassworm. Ele é um tipo de worm que se espalha sozinho e tem um alvo bem específico, quem desenvolve software. A história desse malware é de arrepiar. Primeiro, as autoridades de segurança declaram que o incidente está totalmente contido. Só que dias depois, descobrem que o worm não só sobreviveu, como se espalhou para o GitHub, se escondendo em commits de código que pareciam ter sido gerados por IA. E pouco tempo depois, uma nova onda de infecções. O bicho ainda estava solto. A genialidade do mal aqui é que ele é invisível. Literalmente, ele esconde o código malicioso em caracteres que o olho humano não vê. Daí,
Ele se espalha por ferramentas super populares, rouba credenciais e começa a se replicar, usando as próprias ferramentas de IA para injetar o código ruim nos projetos. É um ciclo vicioso e autônomo. Ok, o cenário parece bem sombrio, né? Mas e aí, como é que a gente se defende de ameaças que nem dá para ver? A resposta não é uma única ferramenta. É uma estratégia de defesa com várias e várias camadas. E a primeira coisa que precisa ficar clara é: não tem solução mágica, não tem bala de prata. Para proteger sistemas de IA, é preciso uma combinação de estratégias em diferentes níveis, desde a origem dos dados até o usuário final. Essa defesa precisa ter várias camadas, como uma fortaleza. Começa com a validação e limpeza dos dados, um controle de qualidade super rigoroso. Depois, vem a detecção de anomalias, usando estatística para encontrar qualquer dado suspeito. Também é crucial filtrar tanto o que entra quanto o que sai, os prompts e as respostas. Outra tática é o Red Teaming, que é basicamente ter uma equipe tentando hackear o seu próprio sistema para achar as falhas primeiro. E por fim, a aprovação humana. Para qualquer ação de alto risco, tem que ter uma pessoa de verdade dando ok. E para quem desenvolve, tem uma técnica bem bacana chamada defesa XML. A ideia é simples e genial. Ela envolve as instruções do sistema e o que o usuário digita em tags diferentes. É como colocar cada informação em uma caixinha com uma etiqueta bem clara. Isso cria uma barreira que impede a IA de confundir uma entrada maliciosa do usuário com um comando do próprio sistema. E tudo isso nos leva a uma frase que resume perfeitamente a questão. O poder não está na IA em si. O poder está nos dados. É a integridade desses dados que sustenta toda a segurança da inteligência artificial. Então, fica a pergunta no ar. A gente está construindo nosso futuro em cima da IA e cada vez mais dependendo dela para tudo. Mas será que a gente está cuidando direito dos alicerces? Será que essa fundação está segura o suficiente para sustentar o que vem pela frente?